Olá, meus amigos e amigas. Uma boa noite, um bom dia ou quem sabe uma boa tarde. Eu estou aqui hoje retomando, as gravações das lives que eu costumo fazer todas as quartas-feiras às 19h30. Hoje nós daremos sequência ao mesmo tema que nós conversamos na última live que foi gravada há 2 semanas atrás, Estávamos falando sobre traição. Eu tomei esse tema por ocasião de um vídeo que a princípio eu gravei no Reels, postei também na minha página no TikTok, e lá no TikTok o vídeo viralizou. Inclusive, está batendo recorde de visualização relativo a esse meu vídeo, a um vídeo lá do meu perfil. E houveram ali milhares de comentários, Eu não consegui pegar todos, mas eu selecionei alguns e achei interessante construir algumas lives para ir criando aqui algumas sessões de conversa, de modo a trazer alguns esclarecimentos extensivos ao que foi comentado naquele vídeo lá que viralizou lá no TikTok. Na primeira live eu comentei sobre 2 questões básicas. Se você não assistiu, te estimulo muito a assistir, porque eu não vou me deter nessas 2 questões que acabaram se tornando 3, porque uma amiga querida aqui, se eu não me engano, a Vanessa, trouxe também um estudo de caso, um caso específico para a gente comentar e conversar, mas foram abordados, pelo menos aqui na minha linha de condução, 2 temas onde nós falamos se depois que perde, em relação à traição num relacionamento, se depois que perde a confiança é possível resgatá-la. Tá lá. E também nós falamos entre a diferença entre arrependimento e remorso. Foi a segunda questão também muito comentada e debatida e que eu trouxe aqui para refletir. Isso já foi abordado na nossa primeira live há 2 semanas atrás. Então eu agora vou trazer algumas outras questões aqui, e eu estava dando aqui uma lida prévia, e eu vou trazer outras 2 questões aqui para a gente comentar. A primeira questão aqui que eu vou trazer, eu vou ler 2 questões, tá? Isso daqui foi copiado mesmo de comentários que foram colocados e eu estou trazendo aqui como uma proposta para a gente poder refletir. E embora eu tenha anotado 3 comentários aqui, 2 deles estão muito em sintonia em relação à mesma temática. Então eu vou ler eles 2 para a gente poder conversar a respeito. Então esse primeiro item seria, aqui vai o primeiro comentário: fui traída, não consigo mais continuar. Acredito que ele se arrependeu, mas não consigo mais continuar. Esse foi um comentário. Houve um segundo comentário aqui. É possível perdoar, continuar e voltar a confiar? Esse foi o segundo ponto. Em relação a essa questão aqui, fui traída e não consigo continuar, isso geralmente é um conflito. Sobretudo quando a pessoa que foi traída realmente acredita que a pessoa que traiu se arrependeu. Mas mesmo assim, ela olha para os afetos, para os sentimentos, para a mente dela e não consegue mais enxergar
uma estrutura que viabilize a continuidade da relação. E isso angustia, porque colocam muitos numa linha de conflito com o seu próprio juiz interno. Sim, porque o outro está ali arrependido. Ele está ali arrependido e, de uma certa forma, demonstrando de todas as maneiras que existe uma grande probabilidade de ele nunca mais voltar a fazer aquilo. E, de repente, pelo modo como ele foi transformado por aquele arrependimento, há de ser que ele tenha até se tornado naquele marido ideal que a pessoa, ou naquela esposa ideal, naquele cônjuge ideal que a pessoa sempre idealizou ter. Mas, mesmo ela se esforçando, ela olha para dentro e percebe que alguma coisa mudou. E isso angustia. Angustia. Porque entram em jogo diversos elementos. Caramba, a gente tem uma história. Em alguns casos, a gente tem filhos. Puxa, querendo ou não, foi uma coisa tópica. Poxa, o cara se arrependeu. Mas por que eu olho para dentro e já não encontro mais nada na direção? Isso é um fenômeno. E, inclusive, esse vídeo que viralizou lá no meu perfil do TikTok, que eu gravei para o Reels, ele fala justamente disso no seu conteúdo geral, porque o sentimento, o afeto, são engrenagens da nossa psique de origem involuntárias. Ou rola ou não rola. E não é o tipo de coisa que a gente pode forçar. E não é o tipo de coisa assim que se pega no trampo. Ah, Felipe, mas eu conheço a prima da tia do concunhado que ela meio que forçou e o sentimento começou a acontecer e foi. Olha, por aquilo que eu pude observar, sem obviamente querer generalizar, mas nesses casos eu prefiro acreditar que essa pessoa ela tinha o potencial da faísca acender e de ela passar a gostar da pessoa, que de início ela não gostava, mas pela via de uma insistência, ela passou a gostar. Mas o grande perigo nesse terreno aí são as pessoas, pela via de uma situação específica, quererem construir um dogma generalizante para todos os casos. Porque se aconteceu com o Francisco, se aconteceu com a Maria, então vai acontecer com todo mundo. E não necessariamente. Inclusive, eu já vi muita gente padecendo e vivenciando angústias por tentarem forçar a barra numa direção e, infelizmente, não conseguirem ver essa ignição do afeto acontecendo, recaindo então naquele famigerado ditado de ficar dando murro em ponta de faca. Até a ponta da faca entortar, você já perdeu a mão, já perdeu o braço, e isso é muito complicado. Portanto, a uma pessoa que foi traída, mesmo tendo todo um contexto que demonstre ser favorável e propício para uma segunda chance, não é anormal o fato de, a partir desse evento traumático, que a traição acaba sendo fatidicamente um trauma, é um corte, é um baque, é uma punhalada, rasga a alma, sangra a alma. E esse evento não se pode pressupor que se passe de maneira ilesa por essa situação. E
assim como eu falei na primeira live, eu gosto muito de utilizar a analogia da natureza, da planta. Dependendo da poda que você vai fazer numa planta, você tem que saber podar. Porque dependendo do caule que você cortar, você tem uma grande chance de comprometer a planta todinha. Na hora de você fazer uma transposição da planta de um vaso para o outro, dependendo do modo como você faz essa operação, você mata a planta. Isso porque a planta, inclusive, se você corta o caule errado ou faz uma transposição atrapalhada, não visualizando as raízes que são importantes para a manutenção da vida daquela planta, ela não vai morrer de imediato. Ela vai continuar lá, na estrutura dela. Mas se alguma raiz ou se algum caule importante tiver sido interrompido e comprometido, paulatinamente você vai começar a ver aquela planta fenecendo, 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 até morrer. E aí, nesses casos, não vai adiantar jogar adubo, não vai adiantar botar no sol, mais aqui, mais acolá, porque, na verdade, ela foi comprometida na sua estrutura essencial. Né? Portanto, acredite, existe toda uma ciência, né, na condução e no trato das plantas, até na hora da poda. E essa analogia ela funciona pelo modo como funcionam essas engrenagens de origem involuntárias na nossa psique, que são os nossos sentimentos e afetos. Dependendo do modo como eles são cortados pela traição, pode ser que de repente exista ainda seiva e caminhos condutores para que essa seiva percorra pelos caules essenciais da estrutura da planta psicológica do ser, e depois de uma poda muito agressiva, ela ainda consiga sobreviver. Mas pode ser que aquela estrutura afetiva vai fenecendo, 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 e não são poucos os casos de pessoas que não é nem por causa da raiva, não é nem por causa do ressentimento, não é nem por causa do ódio, muito menos do desejo de vingança. Em algumas vezes é até de uma forma um tanto quanto angustiada, mas elas simplesmente olham para dentro e veem, cara, não tem mais afeto. Eu agora estou sentindo mais pena dessa pessoa do que qualquer sentimento que possa ter relação com um afeto que justifique um relacionamento a dois. E isso é mais comum, é mais frequente do que se possa imaginar. Portanto, a esses que passam por esse tipo de situação, como foi lido aqui nessa questão que eu trouxe, fui traída e não consigo mais continuar. Acredito que ele se arrependeu, mas não consigo mais continuar. Olha, eu vou dizer para você, nesses casos aqui, e sobretudo se você está se identificando com o que eu estou aqui esclarecendo e falando, acredite, o melhor que você faz é separar, é terminar. É olhar de frente à situação e conduzi-la para a verdade daquilo que consiste no que está no seu coração. É o ideal? Não, não é o ideal. O ideal, inclusive, era de que você nem sequer tivesse sido traído ou traída. Mas nesse mundo de relatividades, pouquíssimas vezes nós estamos lidando com o que seja o ideal. E se a gente já não está no ideal, então a gente está no ruim. E uma vez no ruim, a gente então sabiamente procura o menor mal possível. Aquilo que
seja no curto, seja no médio, ou seja no longo prazo, provoque a menor repercussão negativa possível. E nesses casos aqui, pode acreditar que separar é o mal menor. Porque se houver um momento em que você constatar não haver mais esse afeto de mulher para homem, ou no caso de homem para mulher, esse afeto que justifique, ou de homem para homem, ou de mulher para mulher, eu digo em relação a uma relação afetiva. Se você não encontra mais esse sentimento afetivo que justifique a manutenção da relação, permanecer por pena, permanecer por uma solidariedade fraternal a dor e a culpa do outro que está esbagaçado por aquilo que ele fez. Tudo isso, vamos dizer, indica um aspecto virtuoso, mas é assumir um caminho psicológico afetivo perigoso. Porque nenhuma relação a dois se sustenta apenas com fraternidade e acolhimento misericordioso. Para isso, você tem bons amigos. Porque para se ter uma relação afetiva com uma pessoa, é necessário uma química, é necessário um borogodó. O casamento da relação afetiva é uma relação diferenciada que, se não tiver o substrato específico do afeto e do entrelaçamento químico de conexão entre almas ali, que é algo que vai para além de uma amizade, de uma fraternidade, de uma familiaridade consanguínea, é algo que vai para além. E se esse elemento não estiver presente, você estará trabalhando para se autossabotar. E, em muitos casos, acabar tornando a emenda pior do que o soneto. Isso porque eu já percebi alguns casos em que pessoas, tentando forçar a continuidade, prescindindo a necessidade desse afeto e dessa ligação química com o seu parceiro ou parceira, e tentando se forçar a acreditar de que uma fraternidade é suficiente para a coisa continuar, mesmo já não tendo mais tesão e mesmo já não tendo mais ligação afetiva. Esses são aqueles que começam a amealhar angústias dentro da alma e se tornarem altamente suscetíveis ao conto do vigário, aos Ricardões e às Patricinhas da vida. Desculpa o nome, eu estou só falando nomenclaturas dentro do jargão do dia a dia, que é para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Sim, e aí a emenda fica pior do que o soneto, porque você vai se sacrificando para não piorar o esmagamento que a culpa do outro está produzindo sobre ele pelo que ele fez, e daqui a pouco você mesmo escorrega por não aguentar a tentação de ter ficado suportando a própria sede de ter uma conexão afetiva real, adiando a possibilidade de separar, e acabou piorando a situação, traindo ele também, e agora são dois problemas. Porque você agora continua não gostando dele, e agora você cometeu uma violação cuja culpa que vai se deflagrar em você vai te obrigar a querer compensá-lo com a sua permanência. E aí olha o ciclo vicioso que isso vai se formando.
gerando um abismo após abismo nessa situação. Portanto, nesses casos, eu costumo sempre recomendar, salvo raras exceções, termine. Se foi traído e não encontra mais dentro de si afeto, sentimento, por mais que tenha tentado aqui, por mais que tenha levado um pouco mais, mas não encontrou, não force. Não torne a relação um teste de apneia, porque o quadro pode ficar bem pior do que o primeiro que se formou. Aí aqui já fizeram uma colocação aqui. A querida Nanda escreveu o seguinte: traição para mim não tem perdão. Infelizmente não consigo. E não estou falando somente de traição homem-mulher. Amizades. Nanda, interessante. Deixa eu te falar uma coisa de todo o coração. Essa afirmação que você fez, ela é pertinente e você tem todo o meu respeito e credulidade nela. Mas ela dá ensejo para eu trazer aqui uma reflexão. Talvez você possa já até estar falando respaldada, né, em alguma dada experiência, mas no geral, pode não ser o seu caso, tá, Nanda? Mas no geral, eu também ouço muitas pessoas afirmando, e peremptoriamente, se trair comigo vai ver só o que é bom para tosse, eu não traio, se me trair eu traio de volta, certas afirmações categóricas, que na verdade elas são possíveis de serem construídas com o respaldo da nossa convicção e certeza, na maioria das vezes quando a gente não está envolvido afetivamente, ou está numa circunstância que não oferece ameaça ou risco. Eu digo isso, repito, Nanda, pode não ser o seu caso e certamente não seja. Mas eu já vi muito caso de pessoas que faziam afirmações parecidas. Eu não admito, mas a vida ela dá voltas e ela assume contornos, sabe? Imprevisíveis. De eu já ter visto pessoas que faziam essa afirmação peremptória, mas depois de você entrar numa relação, passar anos dentro dela e ter um nível de conexão altamente diferenciado, com muitas memórias que acabaram criando enraizamentos positivos de ligação, troca e cumplicidade. E quando de repente, pelas razões mais diversas, essa relação é visitada por uma dinamite chamada traição, e que acidente de percurso ou um incidente, eu não perderia tempo aqui em tentar descrever a situação, e a pessoa se vê completamente embaraçada em relação àquilo que ela tanto vociferou que seria a atitude dela, mas ela se vê completamente contraditada, vamos dizer assim, contrariada pelas suas sensações e pelos seus sentimentos. E isso gera todo um imbróglio que é muito complicado. Você, por exemplo, está conversando com uma pessoa que já traiu e que já foi traída. O meu primeiro relacionamento, o meu primeiro casamento foi um laboratório de muitos aprendizados. Muitos.
E nesse mundo de relatividades, eu não vivo para forjar idealizações que fujam daquilo que a realidade possa produzir. É óbvio que se você perguntar, Felipe, então você está dizendo que você gostaria de ser traído? Não, nunca, jamais, jamais. Mas com a minha própria experiência, eu aprendi que o melhor que a gente pode dizer nessas horas é não sei. Não sei. Eu sei do impacto que isso produz. Não só sei porque já passei, mas como eu lido com esse contexto, com esse fenômeno o tempo todo por conta do meu contexto de trabalho. E sei que as repercussões são imprevisíveis. Mas eu digo, não sei. A gente vai ter que avaliar. Eu tenho sim princípios. E por eles eu busco me balizar. Sem sombra de dúvida. Jamais, por exemplo, a partir de uma traição, eu me veria violando a mim mesmo com algum tipo de hipocrisia ou de forçação. Eu daria tempo ao tempo para ver se a planta dos meus afetos teria a probabilidade de se recompor, lógico que levando em consideração o contexto e as razões de onde brotaram essa traição, porque isso inclusive faz toda a diferença na avaliação da coisa. Mas a verdade é que a gente só sabe se vai levar adiante ou não quando a coisa acontece. Né? Inclusive tem muita gente, né, que quando nota que você consegue dar respostas para algumas coisas, elas têm a tendência de perguntar, fulano, mas e eu recebo às vezes essa pergunta, sabe? Mas Felipe, se isso acontecesse com você, o que você iria fazer? Eu disse, olha, tudo o que eu vou te falar aqui é olhando de fora, é estando totalmente fora da situação, mas a grande verdade é que o modo como a gente vai reagir e agir só quando a situação acontece e dependendo do contexto, do momento, da fase, dos envolvidos, de uma série de variáveis que pode levar a gente a contradizer determinados scripts prévios que a gente apregoava com tanta convicção. Portanto, esse é um terreno muito delicado. A priori, inclusive, Nanda, você tem razão. Eu acredito que você fez essa afirmação em nome daquilo que a gente pode acreditar ser um amor próprio. E partindo desse princípio, depois de uma traição, tudo o que a gente não quer é banalizar o ato e permitir que o outro faça a gente de marionete. Isso ninguém quer, e não é esse o caso. Mas se a gente vai continuar ou não, aí já são outros 500, porque o negócio ele é um pouco mais delicado e complicado, né? E aí, então, dando aqui continuidade, eu vou aqui para... Eu já fizemos aqui a primeira questão, né? Fui traído e não consigo mais continuar. E aí veio aqui a questão da Nanda agora. Agora vem essa terceira questão. É possível perdoar, continuar e voltar a confiar? A primeira questão que a gente estava debatendo, ela já lança a introdução para a gente responder essa questão aqui. Porque um dos comentários mais frequentes, que inclusive eu vi lá no meu vídeo, era a afirmação de que a confiança nunca mais é a mesma. E de fato não é. Mas não é porque ela não seja a mesma que ela não possa ser caracterizada como confiança. É possível perdoar, continuar e voltar a confiar? Nós primeiro precisamos caracterizar perdoar.
Eu vou falar brevemente nisso porque eu já comentei sobre isso de maneira mais extensa na nossa live passada. Perdoar, tá? Não é, pelo menos o perdão que, por exemplo, Jesus nos convida a praticar com o outro, até nesses casos de traição, não significa o resgate dos sentimentos e das sensações que, como eu disse anteriormente, são de origem involuntários. Ou rola ou não rola. Perdoar é uma decisão da consciência em não alimentar nada dentro de si que seja negativo ou vingativo em relação ao outro. E isso sim é voluntário. No entanto, vão existir dois casos. Os casos de pessoas que perdoam e conseguem, paralelamente, desfrutar do resgate espontâneo dos afetos involuntários e que voltam a se estruturar, ainda que de uma maneira diferente, mas voltam a se estruturar, voltando a possibilitar o retorno da relação. E existem aquelas pessoas que, mesmo perdoando esse perdão, decisão da consciência de não alimentar nada de negativo ou de vingativo em relação ao outro, e que não vivenciam o retorno espontâneo dos afetos e das sensações na direção do outro. Então, quando se pergunta, é possível perdoar? Eu sempre respondo, sempre. Na verdade, eu digo, é necessário perdoar. Para o seu próprio bem. Porque se você não perdoar, você vai forjar um verdadeiro inferno na sua vida. Tanto se você terminar, pior ainda se você continuar a relação. Porque aquele sujeito que te traiu vai virar uma espécie de massa gravitacional por intermédio do qual você vai virar um satélite gravitacionando em torno dele pelo resto da sua vida, gerando uma série de medos, de inseguranças, de noias, tudo em função daquele sujeito. E isso é dar um poder tremendo, não só para quem não merece, mas para aquilo que não carece. Porque o perdão, esse perdão, conforme Jesus nos ensinou, que consiste nessa decisão sóbria da consciência, ele nos salva de nós mesmos, de modo a inocularmos os efeitos daquela traição, que obviamente não vai deixar de doer, não vai deixar de nos machucar, mas não terá o potencial de nos traumatizar e de causar repercussões a médio e longo prazo na nossa vida. Isso, eu digo, terminando ou continuando a relação. Então, se é possível perdoar, ora, sempre. Agora, continuar, depende. Aí depende, que era o que eu estava falando anteriormente. Vai depender se você constatar dentro de você a viabilidade dos afetos, do tesão e da conexão espontânea dos seus sentimentos estabelecerem uma ligação com o outro. Se você encontrar essa disponibilidade, então pode ser que exista o potencial para a continuidade. E aí vem a terceira pergunta, e voltar a confiar? Esse quesito aqui eu quero responder com um pouco mais de calma. Porque, vamos lá, se você perdoou a pessoa, você está numa relação e você foi traído ou você foi traída, e aquilo te machuca, te golpeia, te rasga,
Mas por uma questão de princípio, você entende que o caminho da vida e o primeiro passo para a recuperação dessa catástrofe ocorrida é a disponibilidade da consciência em perdoar, de maneira a não alimentar dentro de si nada de negativo e de vingativo em relação ao outro. E aí nesse caminho você nota a disponibilidade também espontânea de sentimentos e sensações se ligando à pessoa e que, portanto, te confere o panorama de poder continuar. Mas o voltar a confiar, ele precisa levar em consideração basicamente dois fatores. O primeiro é quem é a pessoa que você está se disponibilizando e se propondo a dar uma segunda chance. Quem é essa pessoa? Essa é uma pessoa em que você já não está dando nem a segunda chance, você está dando a terceira, a quarta ou a quinta chance? Ah, meu amigo ou minha amiga, se for esse o caso, esse não confiar, essa insegurança é um sentimento de salvação para você. Que ele te moleste até você acordar e entender que não dá para continuar, porque a pessoa com quem você está é imatura, é autocentrada na sua própria punção, e por mais que ela possa ter alguns comportamentos de remorso e de choro, ela está num ciclo vicioso e ela não vai parar. Portanto, a gente precisa, para a gente responder, é possível voltar a confiar, a gente precisa responder quem é essa pessoa que está lá do outro lado. Por exemplo, a primeira questão que eu li aqui, você já vê que a pessoa aqui, ela notificou que foi traída, não consegue mais continuar, mas acredita que a pessoa que o traiu, que traiu ela, se arrependeu. Então ela teve ali uma avaliação, ela viu que foi de verdade. Então, para a gente voltar a confiar, gente, confiança é uma construção. Você não vai voltar a confiar porque o seu pastor disse, confia, filha. Porque você foi lá no líder religioso e ele diz, confia, filha. Ou porque o psicólogo diz, confia, filha. Ou porque os amigos dizem, confia. Não é assim que a gente resgata a confiança. Confiança é uma construção, tijolinho por tijolinho, edificada no dia após dia, e que se faz produto de todo um contexto, de toda uma trajetória de vida. E é isso que tem que ir para a balança. E por vezes, depois de uma traição, a gente não tem essa resposta da noite para o dia. A gente às vezes vai se convencer de que a confiança não é mais possível de se estabilizar e de se resgatar, é depois de algum tempo. Sobretudo observando que aquele deslize da pessoa não foi algo tópico ou pontual, mas foi o sintoma de algo estrutural em relação a uma enfermidade de caráter que aquela pessoa tem. Então, nesses casos, não vai ser possível voltar a confiar. Agora, um segundo ponto que eu também quero falar sobre isso, voltar a confiar. Se porventura você perdoou a pessoa, encontrou a espontaneidade do seu afeto na direção dela e percebeu que o arrependimento dela foi genuíno e que, portanto, do que depende da pessoa que errou, ela te dá sobejos sinais e indícios da possibilidade de você voltar a confiar. Voltar a confiar precisa ser uma decisão da consciência. Precisa. E uma decisão da consciência que, passando por todas essas etapas que eu acabei de falar,
essa decisão da consciência precisa se fazer em nome do amor próprio. Sim, em favor de você mesmo. Porque perdoando a pessoa, encontrando afeto e potencial para continuar, percebendo na pessoa uma contrição e um arrependimento verdadeiro e decidindo você a continuar a relação, mas paralelamente você fica alimentando noias e sentimentos de insegurança, nesses casos, esse é um comportamento de autossabotagem. Você está se autossabotando. Portanto, nesses casos e nesse contexto, voltar a confiar é uma decisão da consciência que, claro, não será da forma como foi anteriormente, mas com a consciência se dispondo a não alimentar nenhuma insegurança, como, por exemplo, no meu caso, eu abracei determinadas orientações que se traduzem da seguinte maneira: ninguém tem o poder de me trair. Apenas eu mesmo me traio. Cada um trai a si mesmo, porque o nosso maior inimigo não mora fora, mora dentro. E eu não vou fazer de uma relação afetiva uma ocasião para alimentar em mim uma disposição obsessiva de ficar monitorando a integridade do outro como modo de eu justificar minha própria estabilidade e paz de ser. Não, isso é autossabotagem. A minha paz decorre das minhas próprias escolhas. E se o outro porventura vier me trair, isso não vai denegrir ou abater ou menosprezar aquilo que eu sou. Obviamente que vai me afetar. Mas uma coisa é tristeza, outra coisa é a destruição do próprio eu pela via do modo como o outro faz a gestão da sua própria integridade. Aí isso não existe. Se tem um eu que vai rachar e se desconstruir com a sua atitude, esse eu é da pessoa que cometer a violação, mas não do traído. Ao traído cabe a tristeza. E existe dignidade na tristeza. Mas não... Porque tem gente que... meu nome, a minha reputação... Eu particularmente já passei dessa. Eu já passei. Eu lamentaria muito se, por exemplo, a minha esposa me traísse. Nossa, isso me dilaceraria de tristeza. Mas eu continuaria sendo Felipe, com toda a dignidade. Ah, Felipe, mas e essa história de corno? Corno é quem não se ama, né? Corno é quem não... É quem, dominado pela carência, ele não se faz capaz de levar com bom senso e coerência as implicações e os fatores envolvidos no contexto. E aí começa a cometer forçações, a se submeter a auto-humilhações. E aí isso caracteriza o corno. Mas o traído tem dignidade. O traído está afetado pela tristeza, mas não pela culpa. E a cicatrização desse tipo de ferida segue um curso totalmente diferente um do outro. Portanto, viver nesse mundo é correr riscos, inevitavelmente. E eu, quando entrei num segundo casamento, eu entrei consciente disso. Mas graças a Deus, o amor... ele pesa muito mais do que as ameaças que o medo pode fazer para a gente. Principalmente se a consciência se predispõe a não alimentar nada de negativo ou de vingativo em relação às violações que foram cometidas
contra você. Portanto, esse é o ponto e é o desafio para aqueles que desejam voltar a confiar. E aí, vamos lá. Eu creio, deixa eu ver se, por enquanto aqui eu não vi mais nenhum comentário. E quando não há mais essa conexão e a pessoa não consegue sair dessa relação por uma dependência emocional ou financeira. Vanessa, nesses casos, a pessoa ela já não tem uma conexão, mas ainda assim ela se vê presa à relação, é porque essa relação está cumprindo função de espelho para mostrar para ela a sua deficiência de coesão interna. E aí, por favor, que a gente possa ouvir isso da maneira adequada, porque o que eu estou buscando fazer aqui não é imputar culpa ou denegrir uma pessoa que opere assim, até porque essa questão que a Vanessa trouxe aqui perfaz o caso de muita gente. O que eu quero trazer aqui é um material para a gente refletir, porque, como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É apenas olhando para a verdade que a gente tem ocasião para mudar. Porque ninguém pode arrumar um quarto sob um breu de total escuridão, sem nada enxergar. A gente primeiro acende a luz para poder enxergar o que está fora do lugar, para só então começar a arrumar. E em muitos casos, não só a dependência emocional ou a financeira se tornam o pretexto da continuidade de quem, depois de traído ou traída, olha para dentro de si e já não vê mais conexão afetiva. Existe o pretexto de filhos também. E isso é um pormenor à parte que é muito válido de comentar, que aqueles que não encontrando essa conexão para continuar, mas forçam a si mesmos permanecer na relação por causa de filhos, julgando que isso será melhor para os filhos, eu particularmente quero trazer aqui uma palavra para você. Não é por causa dos filhos, é por causa de você. É por causa da sua dependência emocional. Porque, em relação aos filhos, o que mais irá encaminhar os filhos de maneira saudável e sábia na vida é a verdade. Sobretudo a verdade que brote do coração. E se você permanecer junto, para que o presépio possa dar conta de dar um encaminhamento melhor para os seus filhos, isso é um ledo engano. Porque os seus filhos podem até crescer em meio a um presépio bonitinho de papai e mamãe juntinhos. Mas se não houver amor, com o tempo eles vão internalizando uma perspectiva altamente adoecida e distorcida de relação. E, sinceramente, eu costumo perguntar a essas pessoas: você veria o seu filho se casando com uma pessoa e permanecendo numa relação nas mesmas condições com que você se força a permanecer na relação em que você está? E a maioria me responde: não, Felipe, eu não vejo. Então por que você permanece nessa relação tomando os filhos como pretexto? Quando se trata de dependência financeira, a coisa de repente é um pouco mais complexa. Nesses casos, eu costumo orientar uma estruturação da vida financeira da pessoa para que então ela possa viabilizar uma separação de uma maneira menos catastrófica. Vale dizer, inclusive, que nós estamos, graças a Deus, num país que existem leis e que isso pode ser pleiteado com advogados. Mas como a gente sabe que isso não funciona para todo mundo,
Então, dependendo do caso, cabe a orientação para que a pessoa se estruture para poder sair. Mas eu entendi a natureza da pergunta da Vanessa, porque muitas vezes não é a decisão da pessoa sair, e a dependência, seja financeira ou emocional, ela é apenas um pretexto, porque, como eu estava dizendo anteriormente, é a relação cumprindo a função de espelho para demonstrar para a própria pessoa um déficit na sua própria psique e na sua própria subjetividade. Portanto, precisa ser trabalhado com essa pessoa um resgate do amor próprio. E amor próprio não é sentimento, amor próprio é decisão. E para que isso possa ser construído na pessoa, precisa se conhecer o modo como isso foi desconstruído, ou o modo como isso não tenha sido alimentado na pessoa. Nesses casos, é muito indicado a psicoterapia para que, pelo diálogo com o profissional, a pessoa possa obter afirmações, colocações e perspectivas que favoreçam a ambiência interna para o nascimento desse olhar diferenciado para consigo mesmo. Eu, por exemplo, já tive muitos pacientes que tiveram esse pretexto, né? Pretextando diversas coisas para não separar, mesmo que as coisas mais indizíveis já estivessem acontecendo dentro da relação. Inclusive, eu me lembro agora muito de um caso de uma relação tão marcada por brigas, desavenças, mentiras, agressividades, e a pessoa vinha constantemente se queixando, e a gente ia conversando, e ela sempre adiando o término, e o modo como ela se queixava já começava a deixar ela encabulada, porque ela mesma ia percebendo como que ela podia se queixar daquela forma e permanecer naquela relação. E quando isso começou a constrangê-la de uma tal forma, projetando isso na interação comigo, ela então resolveu lançar um pretexto. Se não, Felipe, olha, eu sei que está uma bagaça essa relação, mas se eu descobrir que ele está me traindo, aí eu separo. E aí eu virei para ela, meu Deus, você só se separa se você descobrir que ele está te traindo? Ah, é, Felipe. Eu falei assim, olha, eu vou dizer para você, isso é um pretexto que você está criando para ludibriar a sua consciência, que na interação comigo se cobra. Por que não terminar diante de todas essas queixas que semanalmente você traz para mim? E aí você criou um pretexto para poder se conformar, porque você continua no inferno do qual você tanto se queixa. E acredite, minha amiga, se você descobrir que ele está te traindo, você vai viver para perceber que você vai continuar e não vai terminar. Ela, não, Felipe, traição eu não admito, eu vou terminar. Passado alguns meses, ela descobriu. Inclusive, ela nem aguentou chegar o dia da sessão. Prorromperam mensagens no meu celular e ela dizendo, Felipe, papá. Fomos na sessão, mas ela continuou o relacionamento. Porque, na verdade, como a nossa amiga Vanessa descreveu, havia uma dependência emocional, mais do que uma dependência emocional. Havia uma familiaridade com o inferno, de modo que a pessoa fica tão nivelada pelos transtornos aonde ela está inserida, que isso nivela a autoestima dela tão lá embaixo, que ela já não se sente habilitada, muito menos merecedora de viver nada diferente do que ela está vivendo. E aí, sequestrada também pelo sentimento de culpa que advém do discurso das agressividades e das manipulações psicológicas do outro,
ela vai ficando sequestrada dentro daquela relação, não tendo uma coesão interna mínima para tomar uma atitude de sair da relação. E aí é todo um trabalho para você ir estruturando essa subjetividade, para que ela então construa uma estrutura interna favorável para assumir uma decisão e um posicionamento de finalizar a situação, né? E é nessa direção que a gente vai caminhando, porque sim, existe muita gente dentro de relacionamento que, embora ela conscientemente veja que a relação já terminou, mas ela não consegue sair, porque a autoestima dela está nivelada e rebaixada tão negativamente que ela não consegue se visualizar ou perceber dentro de si uma força ou uma determinação com peso suficiente para assumir a dianteira de uma decisão, sem que ela não seja chicoteada pelos seus próprios juízes internos, ou até por críticos internos. Isso, quando acontece com a mulher, é ainda mais delicado. Sobretudo aquelas que são criadas debaixo de uma moral muito restritora, de que mulher não pode se separar, de que mulher tem que lutar pelo seu homem, de que mulher, né, de que é feio a mulher se separar, ele vai deixar na mão uma série de inseguranças que também cabe avaliar qual é a concepção de mulher que essa pessoa tem de si e reformular essa concepção numa direção onde ela possa reestruturar crenças internas para viabilizar uma decisão consistente na direção da liberdade e da libertação, né? Porque tem, sobretudo nesses casos, né, mulheres, né, que assumem e se resumem a um papel tão rígido de uma concepção limitada, né, e altamente engessada da moral social acerca do papel da mulher, que não tendo um outro repertório ou perspectiva, ela engasga e mesmo vendo uma situação que não tem futuro, ela não consegue sair porque ela não consegue se significar e produzir um olhar consistente e que conceda a ela o poder de relativizar e suportar as críticas que ela vai receber do lado de fora e a eclosão de culpas e convulsões que o próprio juiz interno dela vai promover do lado de dentro, né? É como aqui a Vanessa está falando, cruel quando falam, ruim com ele, pior sem ele. Sim, as pessoas vão fazendo colocações que, caindo dentro, né, da mente e da estrutura, dependendo do modo como foram formadas as crenças da pessoa, isso tudo vão formando trincheiras e impeditivos para que a pessoa construa dentro de si a consistência para a tomada de uma decisão na direção da saúde e da libertação nesse tipo de caso. E isso precisa ser conscientizado, refletido e redirecionado para que essa pessoa encontre a direção, a ambiência interna para a tomada de uma decisão. E a minha amiga Lorena coloca, é o Evangelho que nos liberta. Se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Lorena, eu concordo com você, porque trazendo então aqui as orientações e os princípios de Cristo,
se alguma mulher ou pessoa se encontra nessa situação aqui que eu acabei de descrever, creia. Estreito é o caminho que conduz para a vida, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Você precisa escolher se você vai querer agradar a todo mundo, ou se você vai aceitar assumir a singularidade do seu caminho. A singularidade do seu caminho pode ser desconfortável, pode ser algo até de difícil compreensão para quem observa do lado de fora. Mas é ela que, dependendo do contexto em que você estiver inserida, poderá te conduzir para a libertação. Mas o caminho largo, que é o caminho onde todos batem palma e você pode viver postando fotos fakes de pseudo-alegria e amor nas redes sociais, por um lado vai te produzir conforto, mas por outro vai te moldar no inferno de ser cada vez mais progressivo dentro de você. Portanto, crendo que Deus ama e tudo vê, e que em Cristo nós temos esse poder, não levando em consideração sentimentos e sensações, a gente toma uma decisão em fé, na direção daquilo que a gente entendeu ser a verdade e ser a conclusão sensata acerca do contexto em que a gente está inserido. E aí, para isso, eu posso te afirmar, minha amiga, quando se toma essa decisão e a gente se coloca diante das nossas assombrações, medos e ameaças, é que a gente vive para ver que nada daquilo que a gente pensava que poderia acontecer, acontece. E estranhamente a vida começa a conspirar ao nosso favor. Mas dificilmente a gente atravessa para o outro lado do monte dos nossos próprios medos, culpas e ansiedades. Mas eu te estimulo a esse gesto de fé, para que você não só encontre a liberdade, mas que faça expandir dentro de você todo esse poder de vida, a começar pelo amor próprio, que te possibilitará uma vida em novidade de vida, em abundância de vida. Portanto, o Cristo ele nos deixa orientações e palavras de poder para que todo aquele que crê encontre não só a direção, mas a libertação para poder viver. Creia, creia, creia e dê o passo. E por mais que esse seja um caminho que a gente tem muita dificuldade de prever o final, ele é um caminho onde o próximo passo vai sempre sendo iluminado na medida em que você vai andando. Pode acreditar. Meus amigos, é isso. Muito obrigado pela audiência. Agradeço a todos vocês pela audiência, pela participação. Que Deus os abençoe ricamente e com a graça de Deus, até a próxima quarta, se Deus quiser. Um beijão, gente boa. Tudo de bom para vocês. Valeu mesmo.